Boa, gente, ter vocês aqui. Então, é o seguinte, essa mensagem de José, gente, é maravilhosa, tá? Não é, como eu disse no início ali, não é só, boa noite, Soraya, não é só sobre as vacas magras, vaca gorda, as espigas, não é só isso, tá? Porque, então, comentando hoje essa passagem do Antigo Testamento, que é a história de José, narrada a partir do capítulo 37 de Gênesis, mas é uma história, eu volto a repetir, gente, uma história rica de detalhes sobre o cuidado e planejamento divino para atingirmos os objetivos pelos quais ele nos criou, que é a evolução espiritual. Além de ser uma lição antiga da Bíblia, né, que está lá no comecinho, lá em Gênesis, no Antigo Testamento. José, boa noite, José Farias, boa noite, Tereza. José, filho de Jacó, passa de um jovem traído pelos seus irmãos e vendido como escravo, ele se torna, então, o quê? O governador do Egito. E vamos verificar, aprofundando, boa noite, João Marcelo, e vamos verificar, aprofundando mais no texto, que é uma trajetória que transcende, vejam, a mera superação pessoal, o mero vencer a si mesmo, revelando profundas lições espirituais. E ainda, quando a gente estuda aprofundando, nós observamos que essa narrativa não é apenas um relato histórico, ela funciona como uma ponte entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. E isso que é legal da gente ver. Apontando para a realização da redenção da humanidade, do indivíduo, né, como indivíduo e como família. E como que se dá, então, essa redenção? Por meio do perdão. Já está ali no Antigo Testamento. Antes dos 10 mandamentos, antes da Torá, lá para eles, estava ali. Então, essa passagem ainda nos fala sobre a lei de causa e efeito e a importante necessidade da fidelidade aos princípios divinos. Nós vamos ver. Gente, fica com a gente, porque é maravilhosa. Além de observarmos como ênfase especial o fato de José perdoar seus irmãos, pois esse perdão, atenção, esse perdão de José, ele se torna o fundamento para a continuidade da existência, veja, lá naquele período, da família hebraica, da nação hebraica. Esse perdão torna-se a base da existência, portanto, do destino das tribos de Israel e sua missão. E qual que é a missão do povo israelita? Nos transmitir os ensinamentos do Deus único, certo? Boa noite, Cacilda. Então, a jornada de José, ela começa com o quê? Com um conflito familiar marcante, né? Seus irmãos, movidos por ciúmes, pelo favoritismo do pai Jacó, o Jacó gostava mais dele, né? Entre todos os 12 irmãos gostavam mais dele, ele era o preferido, mas chega num ápice quando o pai faz uma túnica para José. E isso já é simbólico, mas eu nem vou entrar nisso aí. E isso leva os irmãos a planejar matá-lo, de tantos ciúmes que eles têm de José. Porém, acabam vendendo como escravos, por 20 moedas de prata. Isso tudo que eu estou falando está em Gênesis, versículo 37, 38, 39, tá? Capítulo. Então, esse episódio reflete um padrão, gente, olha só, recorrente do Velho Testamento, onde a fragilidade humana se manifesta em paixões descontroladas, como inveja, ira e violência. Mas como que inveja, ira e violência, André, é uma fragilidade humana? Vejam bem, que lá no livro Boa Nova, capítulo 26, Psicografia do Chico, ditado por Humberto de Campos, temos a seguinte colocação de Jesus para Pedro apóstolo, quando fala que Pedro o negará por 3 vezes. E Pedro retruca Jesus. Eu vou te negar 3 vezes? Julga-me, então, um espírito mau e endurecido a esse ponto de te negar? Né? Indagou o Pedro. E Jesus diz, não, Pedro, adiantou, né, o mestre, com doçura. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender ainda hoje que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Então, veja. Certo? Só para a gente explicitar essa fragilidade. E para aprofundarmos, observamos que as famílias patriarcais do Antigo Testamento são modelos do ser humano encarnado, cheios de imperfeições e sujeitos às consequências de suas escolhas equivocadas. Claro, a gente já sabe, tem tudo isso ali na Bíblia, a gente sabe disso, que ali é o modelo, né? Assim entendemos que o Velho Testamento ele pode ser visto como o quê? Como um grande espelho da nossa alma. Ele expõe, assim, com riqueza de detalhes, os erros que cometemos. Está tudo lá. Erros sejam individuais, como o orgulho de Adão e Eva ao rejeitar a orientação divina, que isso ocorre até hoje, como o homem, né, rejeita. Sejam, então, erros individuais ou coletivos, como a corrupção que existia, que levou ao dilúvio, na época de Noé, certo? Então, essas histórias, elas mostram o mau uso do livre-arbítrio, que é uma dádiva para todos nós. Porém, mal direcionada, o que ela faz? Ela conduz a ciclos de sofrimentos, pela lei de causa e efeito. Certo? Assim sendo, José, inicialmente vítima desse padrão violento,
é salvo, entre aspas, da morte por Rubem Judá, que dá a ideia, então, de jogar ele dentro de um poço, vender, né, como escravo. E ele é levado ao Egito. E a sua reação, a reação de José, ela é inusitada para a época. Diante do erro dos seus irmãos para com ele, José oferece o perdão, o acolhimento, quando eles o encontram lá na frente, né? Quando ele já é, daí de escravo, ele passa a governador. Por quê? Por que isso é inusitado para aquela época? O perdão. Porque naquela época vigorava o olho por olho, dente por dente. E é aí que essa história fica interessante. Porque em meio àquelas sombras de interesses, né, emoções, surge como uma luz José, rompendo o ciclo de maldades com sua integridade, com sua fé, com honra o seu pai e a sua mãe. E aí entendemos que o que torna o Velho Testamento tão impactante é sua honestidade em retratar o ser humano como ele é. E como que o ser humano ele é? Ele é falho, ele é rebelde, e frequentemente ele está em conflito com a lei divina. E se analisarmos mais profundamente, veja que eu estou falando bastante profundamente, porque tem que ser profundamente. A época dos acontecimentos do Antigo Testamento, ele funciona como um laboratório de experiências terrenas. Funciona como um laboratório para nós, porque nós estávamos lá encarnados e nos encontrávamos na infância espiritual, certo? Para a doutrina espírita, que nós acreditamos em vidas sucessivas, em reencarnação, que nos leva à evolução espiritual. Então, veja, chegando José no Egito como escravo de Potifar, Potifar era um oficial do faraó do Egito que comprou José como escravo. Ele cai nas graças de Potifar. E ele percebe que José é muito abençoado. José é uma criatura, assim, diferenciada, tá? Então, ali no Egito, apesar, né, de toda essa bênção que é a figura de José, o que acontece? Ali no Egito ele passa por provações, ele é acusado injustamente de assediar a mulher de Potifar. Então ele é preso. Veja, ele caiu nas graças e a mulher quer, porque quer ficar com ele e ele não quer. Aí o que acontece? Ele é preso. Ele fica 2 anos preso. Porém, anos depois, graças à sua habilidade de interpretar sonhos, ele interpreta o quê? O sonho do faraó. Lembra? José, lá do que interpreta o sonho do faraó, sobre as 7 espigas, sobre as 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Então, quando os seus irmãos, na época das vacas magras, quando os seus irmãos se encontram famintos lá na terra onde eles estão, pela seca que se abateu no Egito, eles vêm em busca de alimento. José, então, tem a oportunidade, se ele quisesse, de se vingar dos irmãos. Mas ele escolhe o perdão. Veja, boa noite, Mara. Ele os acolhe, ele os reúne, incluindo seu pai. Ele manda buscar também seu pai. Porque eles vieram lá da terra deles, né, que estava seco, não tinha nada que comer, eles vieram pegar alimento, porque o rei mandou, o faraó sabia que ia ficar 7 anos de muita, né, ia ser a colheita maravilhosa, tal, ia ficar 7 anos sem nada, porque ia ter uma seca. Então, todo aquele povo ali em volta ia buscar alimento lá com o José, porque o faraó deixou ele responsável. Ele fazia o que ele queria para distribuir vender, né, esses alimentos, tá? Então, isso para aquela época transcende a lógica. Por quê? Por que transcende a lógica o perdão? Naquele momento que os irmãos dele chegaram lá, por que transcende a lógica da época? Veja, porque naquele tempo o perdão não era uma virtude valorizada. A norma era a retaliação, o olho por olho, dente por dente. Então, os irmãos de José, quando eles perceberam que era o José que estava lá como governador, e José mandou chamar eles já ficaram assim, nossa, agora o que vai acontecer? José vai agir com a gente de acordo com que nós agimos com ele, não é? Mas José o surpreendeu, ele usou de misericórdia. Então, acontece que esse ato, gente, inovador, estabelece José, aí que vem o interessante, como uma figura que prenuncia Jesus Cristo. Assim como José perdoa seus irmãos de sangue, Jesus perdoa a humanidade de seus irmãos, espiritualmente. Mesmo após a traição, Jesus perdoa, José perdoou, mas a lei continua. A lei de causa e efeito, a pessoa perdoou, tudo bem, mas quem fez o mal vai ter que resgatar, certo? Então, ambos, José e Jesus, enfrentam o ódio e respondem com amor, mostrando que o perdão é a força capaz de quebrar cadeias de rancor, de ódio, de maldade. Então, essa conexão simbólica, veja, simbólica, entre José e Jesus, é ainda mais evidente quando nós consideramos as suas trajetórias.
Entende? Se analisarmos profundamente, a história de José é um esboço, um rascunho do Novo Testamento. Um rascunho mesmo, rascunho que aponta para a obra completa do Cristo. E nós vamos ver o que mais que essa história do José tem de importante. Por que é um rascunho? Porque, como observa Paulo em suas cartas, o Antigo Testamento contém tomadas que se conectam ao Novo Testamento. E José é uma dessas conexões fundamentais. Um sinal que aponta para o que o Cristo vai concretizar. O modelo e guia da humanidade vai concretizar. José está apontando para isso. Tá? Então, o Egito ele desempenha um papel central na narrativa, tanto literal quanto simbólico. Aí que vem a coisa. Egito quer dizer o quê? Em hebraico, estreiteza. Então, essa ideia evoca o quê? A limitação, a escravidão que o povo hebreu passou. Não apenas física, gente, mas principalmente espiritual. Porque se uma pessoa ela é escrava fisicamente, mas o espírito dela é livre, livre como? Eu entendo porque eu estou passando por isso. Então, eu não vou me tornar rebelde. Onde eu estiver, eu vou realizar o melhor de mim. E é isso que acontece com a gente. Não que hoje a gente seja escravo com corrente no pé, amarrado, isso aqui não pode sair do lugar, não. Nós somos escravos dos nossos erros, dos nossos desejos desenfreados. Certo? Então, por que o ser humano sofre porque está escravo do quê? Dos seus erros. É por isso que ele sofre. Para José, entanto, o Egito é o palco do seu resgate. Ele chega como escravo, sofre injustiças, mas transforma essas experiências em oportunidades do quê? De purificação. Porque a hora que os irmãos dele chegam, ele poderia tratá-los, porque ele tinha ali, gente, a autoridade máxima. O faraó deu autoridade para ele fazer o que ele quisesse. Vejam. Então, José aproveita todas as oportunidades como experiências de purificação, pela resignação diante das provas que lhe são apresentadas. Os irmãos jogam ele lá no poço, né? Aí ele vem como escravo, trabalha como escravo e tal. Então, em todos os lugares, aí que vem, né? Porém, em todos os lugares onde José esteve no Egito, seja como escravo, como governador, ele sempre se manteve o quê? Humilde. Como o humilde José. E sempre oferecendo o melhor de si. Mesmo porque, se assim não ocorresse, lógico, jamais ele teria chegado governador do Egito. E ele não cumpriria a sua missão. Porque a gente sabe que aquela escravidão lá no Egito matou muitas pessoas. As pessoas ficavam fracas, elas não se alimentavam bem. Não é assim? A gente sabe disso. Então, será que José iria sobreviver? Se ele não tivesse sob as graças lá como mordomo lá do Potifar? Assim, metaforicamente, o Egito ele representa o nosso estado de alma presa no erro. E aquilo vai tendo consequências. Quando escolhemos o mal, plantamos o quê? Sementes. Frutos. E daí? Os frutos nós somos obrigados a colher. Como ensina a lei de causa e efeito. Não há escapatória, gente, na colheita. E vejam que no próprio livre-arbítrio, isso já demonstra, já se conecta com o quê? Existe o plantio, mas existe a colheita. Quando a gente fala em livre-arbítrio, livre-arbítrio, o que ele representa? Plantio e colheita. Então, José, ao ser levado ao Egito, ele não expia seus erros. Como um exemplo de... Ele expia, desculpa. Mas José, chegando no Egito, ele expia os seus erros como um exemplo do quê? Que a gente pode converter o mal em bem. E observamos que a expiação, nesse contexto, nos traz a ideia do quê? De expulsar o veneno, aquilo que está intoxicando espiritualmente dentro de nós. A gente expele o veneno e transforma a sombra em luz. Agora vejam que essa ideia ela vem de acordo com a citação atribuída a Chico Xavier, que diz o quê? A expiação vem, o resgate vem. Mas o que Chico nos diz? Toda vez que a justiça nos procure para acertos de conta, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que ela retorne sobre seus passos sem data prevista de retorno. Ou seja, quando nós estamos praticando bem, o que acontece? Se eu tenho alguma coisa a resgatar, aquilo retorna. Não, peraí, a pessoa está mudando, está modificando. Certo? Então tá. Então, José, ao praticar o bem, ele não apenas resgata sua própria alma, mas também prepara o caminho. Olha que interessante, gente. Olha o que é uma pessoa agindo bem. Porque quando José ali, ele resgata com perdão, porque a sua família queria o assassinar e entregou ele como escravo. Quando ele resgata ele com o perdão, ele não resgata só para si mesmo, mas ele prepara o caminho de redenção para a sua família. Ele, José, é um prenúncio do que Jesus fará em nível planetário. É o esboço, é o rascunho. Porque, lógico, não vamos comparar José com Jesus. Vê se dá para entender, tá? Mas José, a figura de José já é um prenúncio.
Agora, observe que interessante a importância de José para a história. É isso que é interessante, gente. Olha a importância de José para a história, porque essa passagem, ela marca uma virada na narrativa bíblica. Ela sai daquele âmbito pessoal das famílias, né, patriarcais ali, que tem o quê? Adão, lá, Abraão, Jacó, e ela entra no coletivo da nação hebraica. Ao perdoar seus irmãos e trazer sua família para o Egito, José preserva o quê? Ele tem 12 irmãos. Ele preserva os 12 filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel, que passam 40 anos no deserto. Olha que interessante. Se não é o perdão de José, não aconteceria isso. Não se salvaria esses 12 filhos. Então, esse ato de misericórdia de José não deixa as 12 tribos de Israel se perderem. Aí a gente fala assim, você acha que Deus joga dados para com a destinação da humanidade? Não. Lá estava José para resgatar aqueles que atravessariam o deserto e aqueles que tinham como objetivo, a nação hebraica tem como objetivo nos trazer a ideia do Deus único, não vamos esquecer isso. E aí que observamos que José marca uma transição crucial na narrativa bíblica, do âmbito familiar ao âmbito coletivo. Ao perdoar seus irmãos e trazer sua família para o Egito, ele preserva os 12 filhos de Jacó, que se tornam as 12 tribos de Israel. Então, esse ato de misericórdia é que proporcionou a base para o povo hebreu. Mas o destino dessas tribos no Egito revela o quê? Uma complexidade do plano divino para todos nós. Todos nós. Vejam, é muito interessante isso, e a gente não para prestar atenção. Que os 12 filhos de Jacó são os 12 filhos, lógico, daí eles passaram, né, 400 anos, se não me engano, escravos de Israel, aquelas famílias foram aumentando, lógico, né, e eles atravessaram o deserto, eles se multiplicaram, lógico, né. Então, inicialmente, a família de Jacó, ela prospera no Egito, graças à posição de José, porém, claro, José, após a sua morte, a situação muda. Termina o quê? Com uma promessa de redenção futura. Mas o Êxodo, a gente descreve que, com o passar das gerações, um novo faraó veio. E esse faraó não conhecia José. José tinha morrido. E é aí que ele escraviza os hebreus. Então, os descendentes de Jacó, que foram recebidos honradamente, tornam-se uma massa de escravos oprimidos, multiplicando-se sob condições brutais. Mas eles foram multiplicando. A prosperidade inicial, de quando José trouxe eles para lá, dá lugar a quê? A uma estreiteza. E a identidade, então, daquelas 12 tribos começa o quê? A se diluir. Assim, ali diante da escravidão, a família hebraica perde a sua estrutura tribal distinta. Vejam, não são mais reconhecidos como os clãs de Rubem, de Simeão, de Levi e os outros filhos de Jacó. Eles tornam-se o quê? Um povo anônimo e definido pelo quê? Pela servidão, pela escravidão. E ainda a opressão, trabalhos forçados, como fabricar tijolos, sob chicote, ameaça o quê? Apagar a sua herança espiritual. A herança espiritual do Deus único. A sua cultura. Essa perde de estrutura. Então, aí reflete a consequência também dos erros acumulados pelas gerações patriarcais. Por que eles passaram por tudo isso lá no Egito? A inveja, as rivalidades, as escolhas equivocadas que José havia estancado voltam, porque ele se torna um escravo, né? De maneira que a manifestar assim, brutalmente, de maneira coletiva, exigindo o quê? Um novo resgate. Por quê? Eles chegaram lá, um povo livre. Ah, mas eles ficaram escravos? Não, porque eles deviam alguma coisa. Então, é nesse cenário que Moisés surge como libertador. Aí surge o quê? Moisés. Criado no palácio egípcio, mas hebreu de nascença. Ele é chamado por Deus no Monte Horebe para resgatar o seu povo. Por que é o seu povo? Porque a missão desse povo é transmitir a ideia do Deus único. Mas como que é feito isso? Ah, porque veio pragas, veio, né, aqueles sinais e tal, para que o faraó libertasse o povo hebreu. Moisés enfrentou o faraó e conduz daí os hebreus para fora do Egito. E daí o que acontece? Eles estavam todos escravizados, tudo espalhado, né? Aí, daí, mas lá é assim, né? Fulano que é filho de Bertano, que é filho de Bertano, que é filho de Bertano. Então, eles vão reconstituindo até chegar nos filhos de Jacó, que pertencem às tribos. No deserto, Moisés organiza o povo em clãs, restaurando a sua identidade como descendente daí de Jacó. E seguem 40 anos pelo deserto. Assim sendo, gente, o Êxodo, ele é mais que uma libertação física do povo hebreu. Ele é a recuperação da promessa feita lá
né, por Abraão, Isaac e Jacó. Uma nação escolhida para carregar a ideia do Deus único, para trazer para nós, até os dias de hoje, a ideia do Deus único. José, portanto, é o fundamento dessa história. Dá para entender por que José é o fundamento dessa história? Porque se ele resolve fazer qualquer coisa com os irmãos que não deixá-los vivos, estaria comprometido as tribos caminharem pelo deserto para refletirem sobre os seus erros. José, portanto, é o fundamento dessa história. Sem seu perdão, as 12 tribos teriam perecidos pela fome diante da seca que recaiu sobre o Egito. Sem seu acolhimento, não teria uma família para crescer no Egito. A escravidão posterior e o resgate por Moisés, então, gente, é um desdobramento de sua obra, mostrando como o plano divino evolui do pessoal para a família, o coletivo, nação. Rumo o quê? A redenção no Novo Testamento. José planta a semente, Moisés faz florescer como povo. Entendem isso, gente? Mas é tudo Deus agindo. Agindo para que aquilo lá não morresse. Não poderia morrer. E Deus está agindo. A lei de causa e efeito está agindo. José é um modelo de constância moral para nós. Seja como escravo no Potifar, prisioneiro, governador, ele permanece fiel aos princípios éticos e espirituais, mesmo vivendo antes dos 10 mandamentos recebidos por Moisés. E quando a esposa de Potifar tenta seduzi-lo, ele se recusa por quê? Por lealdade a Deus e ao seu Senhor. Na prisão, ele interpreta sonhos com humildade. Como governador, ele administra o Egito com justiça. Em todas as situações, José é o mesmo, um homem íntegro guiado pela fé. E, amigos, sabemos que essa estabilidade de sentimentos e emoções, ela é rara para nós. Muitos se mantêm firmes na adversidade, mas sucumbem na prosperidade. Outros resistem à abundância, mas se revoltam na escassez. José, porém, é constante, mostrando que a verdadeira força espiritual não depende das condições externas, mas da fidelidade interior que nós temos por Deus, nosso Pai. A vida de José reflete a ideia de que somos chamados a viver os princípios divinos, de amor, não importa onde nós estejamos, justiça, segurança, misericórdia, independentemente do contexto e das circunstâncias que vivemos. E quando eu constato isso verdadeiramente na minha vida, eu entendo que a lição que José nos dá é uma lição que ecoa no exemplo de Jesus, nos conclamando a agir com fidelidade às leis de Deus. E qual é a lição espiritual que tiramos dessa passagem do Antigo Testamento? A narrativa de José, ela oferece lições atemporais. Primeiro, o perdão é a chave para interromper o ciclo do mal. Hoje, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos amigos, onde quer que nós estejamos, enquanto a vingança multiplica a dor, o amor a dissipa. É isso que José demonstra ao abraçar seus irmãos em vez de puni-los. Segundo, a trajetória das tribos hebreias, da prosperidade à escravidão e ao resgate, mostra que os erros têm consequências individuais e coletivas, mas a redenção, a transformação, sempre é possível. Basta a vontade, não importa o momento. Assim, através da prática do bem, é que nós abrimos as portas para que a misericórdia divina haja dentro de nós. E terceiro, a história de José nos convida a uma reflexão sobre a nossa própria jornada. Como reagimos às injustiças? Mantemos a nossa integridade diante das provas? Porque se nós lemos lá no Antigo Testamento, na Gênesis, a história de José, o que nós vamos ver? Que ele era íntegro. No tempo das vacas magras, ele vendia certinho, de acordo com o que tinha que ser. E hoje, no mundo, nós vivemos num mundo de quê? De rancores e divisões. E essa história nos desafia a perdoar e manter a integridade. José nos lembra que o Velho Testamento não é apenas sobre leis e castigos, mas sobre o amor divino que guia a humanidade à perfeição. José, mesmo lá no Antigo Testamento, já nos faz um convite que é internalizar os valores do Cristo. Perdão, resiliência e amor. Conclusão. José, de escravo a governador, é um símbolo de redenção e um prenúncio da vinda do Cristo. Sua história une o Velho e o Novo Testamento, revelando como o perdão e a integridade transformam o mal em bem. Ele resgata a sua família, funda a nação hebraica e aponta para a salvação universal que virá de Jesus. Mais do que um personagem, então, gente, José é um chamado à reflexão e à ação, desafiando-nos a viver com dignidade e amor em meio às nossas próprias fragilidades, rumo à perfectibilidade que Deus sonhou, que sonha e que vai se realizar para todos nós. Amigos,
Um grande beijo no coração, agradeço muito por vocês estarem mais essa quarta-feira aqui, e gostaria, assim, que me fazer mais clara possível, para que vocês pudessem entender, porque essa lição é uma lição maravilhosa, e traz para dentro de nós a certeza de que Deus está trabalhando para que nós possamos, trabalhar no nosso interior e chegarmos à perfeição espiritual. Um grande beijo a todos, até quarta-feira que vem, Jesus nos abençoe.